Vejam só, meninos, nós chegamos agora à última parte da nossa produção de texto, nosso texto dissertativo argumentativo. Chegamos finalmente à conclusão. Nós tivemos aí 3 semanas, ou melhor, 2 semanas. Uma semana que nós trabalhamos a introdução, na outra o desenvolvimento e, enfim, chegamos à conclusão para termos aí nosso texto concluído. E nos slides de hoje, nessa aula, nós veremos o que é necessário ter em uma conclusão, o que é que eu coloco em minha conclusão para que possa enriquecer ainda mais o meu texto. A conclusão em si, ela tem como objetivo reafirmar a ideia central. Tudo o que você disse anteriormente tem que ser reafirmado lá na conclusão, antes mesmo de você apresentar uma proposta de intervenção. Então, você afirma o que você já citou em relação ao tema discutido e aponta sua proposta de intervenção. Ao redigir seu texto, procure evitar propostas vagas. Como assim? Eu tenho que ter uma proposta realmente que seja útil, aquilo que possa, em determinado momento, ser utilizado via ser proposto na prática. Então, evitar propostas vagas. Busque propostas mais concretas, específicas, consistentes com o desenvolvimento de suas ideias. Antes de elaborar sua proposta, procure responder as seguintes perguntas. O que é possível apresentar como proposta de intervenção na vida social? Lembre que lá na introdução eu disse que normalmente os temas eles estão relacionados a questões sociais. Algo que acontece no meio social e que você precisa ter um olhar de intervir naquela situação. Então, são questões sociais. Então, você tem que buscar uma proposta de intervenção que vai intervir naquela questão social. Como viabilizar essa proposta? Como é que ela vai ser posta em prática? Eu tenho uma proposta. Eu lanço a proposta na minha conclusão. Mas eu tenho que ter em mente como é que vai ser desenvolvida. Quais são as ações relacionadas a essa proposta para que ela realmente tenha êxito, ela possa ser executada. Aqui é uma questão de avaliação. O texto será avaliado, portanto, com base na combinação dos seguintes critérios. Presença de proposta versus ausência da proposta. Então, se é conclusão e a dissertação argumentativa ela pede essa presença de proposta, então, necessariamente, ela precisa dessa proposta. Proposta com detalhamento dos meios para sua realização versus proposta sem detalhamento dos meios para sua realização. É como eu disse anteriormente, você tem que ter a proposta e você tem que ter em mente e deixar, de certa forma, explícito lá na sua conclusão como essa proposta ela pode ser desenvolvida. Então, minha conclusão, ela deve ter o quê? Ela deve retomar os argumentos, o tema que eu já citei anteriormente, tanto na introdução como no desenvolvimento, e ela deve apresentar uma proposta de intervenção e, de certa forma, deixar claro quais são os meios para que essa proposta ela possa ser desenvolvida. Estamos chegando aí à reta final dos passos de produção do texto dissertativo argumentativo. Vocês fizeram uma produção por partes. Nós tivemos uma semana introdução, outra semana desenvolvimento, e esta semana nós chegamos à conclusão. Na próxima semana, eu darei uma proposta de redação, uma proposta de dissertação e os textos motivadores para que vocês produzam o texto completo. Vocês não irão fazer mais esse destrinchado de introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês farão o texto completo. Elementos que impactam na redação de um bom texto. A frase tem que ser normalmente frases bem amarradas, a fragmentação, a sonoridade, o pronome relativo e a conjunção integrante que isso é assunto relacionado à gramática, mas que deve ser reconhecido e estudado realmente dentro do texto, a conjunção pois, o advérbio onde, a poluição gráfica, a generalização, lugares comuns, modismos, chavões, a repetição de frases do dia a dia, o uso do imperativo, as marcas da oralidade, nós vimos muito essa questão em relação à variedade linguística, as repetições, os pleonasmos, repetir uma mesma ideia, o uso das aspas, o uso do etc., o vocabulário, simplicidade e a dose adequada de adjetivos.
como é um texto dissertativo, o uso do adjetivo, basicamente, ele não é notado, até porque você não tem a quem atribuir características, sejam características positivas ou não. Então, o uso do adjetivo, basicamente, ele não é visto dentro do texto dissertativo. Outro ponto que eu citei, a questão da conjunção pois, que nós já vimos lá quando nós ainda estávamos em sala, a questão das conjunções, não só do pois, mas de todas as conjunções coordenativas, elas são fundamentais na constituição de um bom texto, porque é justamente a conjunção quem amarra uma ideia a outra e evita justamente a repetição ou uma pontuação desnecessária. O cacófago, que são as sonoridades ruins. Na maioria das vezes, nós nem observamos, nós falamos e não observamos as construções. Por exemplo, meu coração por tigela. Veja que a construção em si, ela tem uma sonoridade ruim. Meu coração por tigela, tigela. Da impressão de que é uma única palavra. Então, há uma sonoridade, causa uma sonoridade ruim. Até porque a grafia fica escrita errada. Meu coração gela por ti. Veja que essa é uma construção com melhor sonoridade. E aí tem outras que vocês devem ler, eu vou deixar no material, que é muito interessante observar essas construções. Quando acontece essas sílabas que causam essa sonoridade ruim, ou a ligação de palavras, são chamados de cacófagos. A conjunção pois. Eu só vou repetir isso aqui, mas vocês já viram em sala. A finalidade da conjunção é explicar ou concluir uma ideia, que até nós vimos que é a única conjunção das conjunções coordenadas que se repete a classificação. O pois, ele tanto pode ser explicativo como conclusivo. Mas como é que eu vou saber se o pois ele é conclusivo ou se ele é explicativo? A conjunção pois pode ser explicativa ou conclusiva. A diferença se percebe principalmente pelo sentido das orações, mas é manifestado também pelo modo como as vírgulas são colocadas. Vocês lembram que tanto a vírgula, ela marca, ela diferencia uma conjunção explicativa como uma conclusiva, como também, normalmente, nós usávamos o porquê para analisar se cabia porquê para explicar, porque se não coubesse o porquê, nós iríamos analisar se aquele pois não era conclusivo. Isso aí vocês já viram em sala. Os funcionários, aqui são dois exemplos. Os funcionários dessa empresa devem trabalhar satisfeitos, pois participam da distribuição de lucros. Como é que eu sei que é explicativo? Tem o mesmo sentido de já estar aqui na explicação, o mesmo sentido de já que, mas se eu trocasse por porquê? Os funcionários dessa empresa devem trabalhar satisfeitos, porque participam da distribuição de lucros. Vejam que esse pois, ele é explicativo. Quando eu faço a substituição, eu já reconheço. O grande desafio consiste, pois, em dar emprego a todos os jovens recém-formados. Antes de analisarmos as posições das vírgulas, vamos trocar esse pois pelo porquê para ver se tem sentido. O grande desafio consiste, porque, em dar emprego a todos os jovens recém-formados. Tem sentido? Não tem. Então, nós vimos que esse pois ele já não equivale a um porquê. Então, já sei que não é explicativo. Agora, vamos analisar. Teria sentido se eu trocasse esse pois pelo portanto, que é conclusivo. O grande desafio consiste, portanto, em dar emprego a todos os jovens recém-formados. Vejam que com portanto, que é conclusivo, que eu sei que é uma conjunção conclusiva, tem sentido. Agora, vamos analisar as vírgulas. Vejam que aqui esse pois, ele aparece depois da vírgula, como normalmente todas as conjunções. Já no pois conclusivo, nós vamos perceber, isso é muito nítido nos exercícios que vocês já fizeram, até mesmo em sala e depois nas aulas virtuais, que o pois ele vai aparecer entre vírgulas. Então, quando eu vejo tanto essa questão da substituição por uma conjunção equivalente, eu vou saber distinguir o conclusivo do explicativo com uma questão da vírgula. O advérbio onde. Eu percebo muito que vocês empregam o onde, às vezes não cabe, às vezes é em referência a onde.
indica movimento, aonde, ou até mesmo no lugar do que. E é errado, até porque o advérbio onde, ele indica somente, ele faz somente referência a lugar. Lugar estático, um lugar parado. Você vai onde? Eu estou perguntando qual lugar que você vai. Então, a ideia de lugar parado. Errado e certo. Vamos analisar aqui as duas frases. A amizade é algo presente na vida de todos, onde muitos se esquecem disso. Por que é que esse onde é errado? Por quê? Lembra que eu disse que onde faz referência a lugar. Então, aqui não está fazendo referência a lugar. O correto seria: a amizade é algo presente na vida de todos. Muitos se esquecem disso. Outro exemplo que aparece em o certo e o errado. Ou melhor, o errado e o certo. Aconteceu uma manifestação há 10 dias atrás. Então, é necessário criar novas saídas para as discussões. Lembra que eu disse que a repetição de palavras, a repetição de sentido, ela deve ser evitada? Por quê? Aconteceu uma manifestação há 10 dias atrás. Se eu emprego há 10 dias, o A com H faz referência a tempo passado. Eu só uso A com H quando ele faz referência ou é do verbo haver ou faz referência a tempo passado. Então, se eu digo que há 10 dias, então não necessariamente preciso usar o atrás, porque se foi há 10 dias, foi algo que já passou. Então, é necessário criar novas saídas. Criar novas. E aí, não é repetitivo criar, você só cria algo que é novo. Então, criar novas saídas. Vamos olhar a construção correta. Na verdade, ele colocou a construção correta. Você explica o que eu já disse anteriormente. Ou se usa a, ou usa atrás. Ou usa criar, ou usa novas. Aconteceu uma manifestação 10 dias atrás. Então, é necessário novas saídas para as discussões. Aconteceu uma manifestação há 10 dias. Então, é necessário criar saídas para as discussões. Vejam que, se você fizer a construção com qualquer uma delas, fica correto. O que não é correto é usar a repetição de palavras com o mesmo sentido. A com H que está fazendo referência ao tempo passado, não necessariamente eu preciso repetir a palavra atrás. Criar é o sentido de coisas novas. Então, ou eu uso criar ou eu uso novo. Coisas novas. Nós vamos falar de pleonasmos viciosos, que é a repetição justamente dessa ideia. Eu emprego uma ideia e vou repetir a mesma ideia. Isso é um pleonasmo vicioso. Surpresa inesperada. Se é surpresa, ninguém estava esperando. Como prêmio extra. Em duas metades iguais. E se são metades, só pode ser iguais. Um fato real. Todo fato é real. Há anos atrás, que essa construção nós já vimos anteriormente. Anexo junto à carta. Se é anexo, é junto. Não necessariamente eu preciso repetir junto. Anexo à carta. Se vai anexo, vai junto. Conviver junto. Ninguém convive separado. Conviver junto. O verbo conviver dá o sentido de aglomeração, de coletivo. Então, é junto, é o mesmo sentido. Vereador da cidade. Só existe vereador nas cidades. Então, por que repetir a ideia de cidade? Vereador. Então, da cidade. Não existe vereador do estado, vereador do país. Então, vereador é da cidade. Planejar antecipadamente. Todo planejamento é algo antecipado. Você se planeja antes. Então, planejar antecipadamente. Ideia repetida. Vamos lá produzir a nossa conclusão e finalizar a produção. Eu vou repetir novamente os textos motivadores e deixarei a proposta junto ao material. Qualquer coisa, vocês releem na introdução, o desenvolvimento, para poder construir, para poder retomar as ideias lá na conclusão. Deixarei lá na sala virtual e também nos grupos de WhatsApp. Qualquer dúvida é só mandar mensagem, viu? Espero que tenha ficado tudo esclarecido em relação à produção da nossa conclusão.